Famílias e negócios com mais um episódio. Hoje recebendo a família Reichert, a Iraci, o Rafael e o Bruno, que vão estar conosco, Luciana, para contar a história dessa família que tem múltiplos negócios e vamos saber um pouco mais de como começou tudo isso, como está hoje. Exato, são várias empresas que a família toca de diferentes formas e envolvimentos e vários negócios também que ao longo destes anos já aconteceram no meio dessa caminhada. Iraci, quando que começou tudo isso? É quanto tempo aí de caminhada no empreendedorismo? Começou em abril de 82. Eu abri a imobiliária Canabarrense, despachante viaduto, e desse despachante viaduto, em 97, a gente migrou para os centros de habilitação de condutores Reicher, Que era o CHCs, que era o né? CHC. Foi a primeira Isso. versão, Foi né, a primeira do atual versão, CFC, isso, né? foi o CHC. Tudo começou com a imobiliária, então, no Começou primeiro momento. o objetivo ali foi, quer dizer que a história ela começa um pouquinho antes, né? Eu era secretária de uma dentista, mas eu era funcionária do sindicato dos calçadistas. E ali eu fazia todo o serviço, eu era secretária, tá? Fazia tudo. Sábado de manhã eu ficava fazendo a limpeza e cuidava da organização do consultório. E naquela época, eu e o Volney, a gente já tinha planos, assim, o que que a gente ia fazer, como é que ia ser, qual seria o nosso... Nós mais ou menos, assim, traçávamos o nosso futuro. Incerto, lógico, né? Mas aí ele sempre dizia, Iraci, pensa o que que tu quer ser. Tipo assim, pensa o que que tu quer ser quando tu crescer, né? Uau! Boa. Claro que essas coisas assim vieram mais tarde, pensando naquilo que ele falava para mim, né? Eu depois que veio, assim, ele queria saber o que que eu queria fazer, né? Né? Então, e aí, nossa, eu pensava em tudo o que estava ao meu alcance ali no bairro Canabarro, né? Então eu estava, não me via fazendo ser dona de loja, né? Não me via assim, né? Tinha alguma outra coisa. E um sábado de manhã, eu fazendo lá os meus serviços, me chamou a atenção, foquei o guia telefônico. E naquele guia telefônico, larguei vassoura, larguei tudo e comecei a procurar alguma coisa. É ali que eu vou encontrar o que que eu vou fazer. Fui logo nos comércios, né? Que era uma página amarela. Uhum. Olha Não lembro? Páginas amarelas. Pior que a gente lembra, né? E ali comecei a doar e fui indo. Quando eu cheguei no I, apareceu imobiliária. Na minha inocência e falta de conhecimento, eu não sabia o que que era imobiliária. Mas era aí de Iraci, né? É, mais ou menos isso, né? Aí a gente tinha eu e a dentista, né? Ela tinha um dicionário, né? Era dela, né? E aí eu fui buscar no dicionário o que queria dizer imobiliária. Era administração, locação. Administração, não sabia o que que era, locação, não sabia o que que era. Busquei isso no dicionário, o que que era isso. Administração ficou um pouco mais difícil. Na época, eu estava na 7ª série, estava um pouco atrasada com os estudos, então eu não tinha assim, um conhecimento, né? Daí eu fui na locação, era cuidar, receber, pagar, isso eu sei fazer. Olha só. E aí eu fechei, continuei a minha limpeza, de meio-dia o Volney trabalhava na Calçados Reifer, e aí de sábado de meio-dia eu disse para ele, já sei o que que eu quero ser. E essa vai ser uma outra colocação que anos depois a minha filha me disse. Né? Eu sei o que que eu quero ser. Aí ele perguntou o que que eu queria ser, então. Aí eu disse, eu quero colocar uma imobiliária. Mas aonde tu tirou isso? Daí eu disse, pois é, assim contei. Aí ele disse, pois bem, então tu vai, nós vamos cuidar disso. Junto, como ele era contador, vamos colocar um escritório de contabilidade e nós vamos colocar mais uma atividade que tu vai poder fazer junto, que é o despachante. Naturalmente, eu não sabia nada. E aí é onde que vem a questão.
Depois de muita avaliação e análise, por que isso? Como foi? Né? Então, assim, foi uma retrospectiva, né? Pensei, mas por que que tu fez isso? Porque eu tinha uma bondade e uma vontade. Hoje, passados já 40 anos, quando eu falo para as minhas colegas de trabalho que recebem os clientes ali, que vão vir ali renovar, ser atendidos, nas conversas que eu tenho com elas, eu sempre digo, quando eu descobri que eu era uma eterna, pode dizer, eterna, 40 anos já dá para dizer meio eterno, né? Mas ainda quero continuar. Eu sou uma eterna secretária, porque eu atendo a pessoa, eu realizo o que a pessoa não pôde fazer, o que eu não está ao alcance dela, mas isso já me caiu a ficha lá no passado. E aí, com aquela caída, né, aquela virada de chave comigo, eu, eu me tornei melhor, eu me tornei mais eficiente, mais eficaz, mais exigente comigo mesmo. Tá? Então, vem outras dores. Quando tu te torna muito exigente contigo e tu exige com as pessoas que trabalham na tua empresa, tu começa a se tornar bem exigente. Então, vem outras dores, tu tem um sofrimento também, né? Mas atrás dessa bondade e vontade, tu vai crescendo, vai realizando, tu vai conquistando coisas que veio da vontade, tu vai realizando coisas que veio da tua vontade. Então, tudo isso foi umas caídas de fichas, porque daí eu comecei, quando eu tive mais consciência disso e comecei a trabalhar com mais leveza, a minha vida ficou melhor. E isso ficou bem gostoso. E por isso que quando teve uma época que o Rafael, quando ele estava terminando, talvez ele não lembra, né? Quando ele estava terminando o segundo grau, ensino médio. isso, né? E aí nós já tínhamos colocado ele para fazer, ele pediu para fazer o técnico em administração no Coteu. E aí ele não queria fazer faculdade. Aí ele disse, mãe, deixa eu te ajudar. E eu disse, não. Porque eu não queria que ele passasse por porque teve dificuldades. Porque só na vontade e na bondade... Tem a dificuldade, Tem tem outro AD aí no meio, né? Exatamente. Eu não queria que ele passasse. Daí eu disse, olha, Rafael, um dia, quem quiser assumir as empresas, a mãe vai estar pronta e a mãe vai cuidar disso, das empresas, para quem quiser assumir. Mas primeiro tu vai te formar numa faculdade que tu queira. E aí fomos discutindo, fomos vendo ali, foi debaixo do porão, vamos dizer que a imobiliária lá tem um porão lá, que era um escritório, e ali a gente conversou ali. E aí ele disse que ele não sabia, e aí eu fiz as mesmas colocações que uns anos atrás tinha feito para a Eugênia. Tu tem 3 opções que tu pode fazer: médico, dentista ou advogado. Deu 3. Só dei 3, só dei 3. Não podia escolher fora Não podia disso. escolher, eu pago isso. Que tal, hein? E aí foi Aí difícil brilhou a o escolha. olho para odonto. Brilhou o olho. É. Brilhou ontem, então tu vai. Daí ele diz, mas isso é muito difícil. Te vira. A mãe só vai te sustentar até tu te tornar um odonto, né? Porque daí... Porque eu sabia que depois disso ele estaria preparado Pra alguma coisa, né? alguma Como foi esse momento pra ti, assim, porque tinha uma ideia de não fazer. Aí vem a mãe diz, vai fazer. Não, eu tinha uma ideia de fazer administração, alguma coisa assim, né? De contabilidade, já pelo pai ser contador, mas aí quando veio odontologia, assim, eu pensei, vamos encarar, né? Uma coisa nova. Eu não sabia muita coisa, assim, né? Mas tudo se aprende, né? Hoje
Hoje, E hoje tu tu atua. eu atuo. atua. É mais um ramo que a família tá atuando. Exatamente. Tá, mas antes aí vocês estavam falando informalmente, já tem um namoro da mãe aí para ver se te puxa pro restante do negócio. Essa é uma então- tendência grande. Estamos E- negociando Negociando talvez, o retorno. né? Só para contextualizar, hoje são quais empresas ativas? As 4, o CFC, a imobiliária loteadora, vendas, a contabilidade e o consultório dele. Consultório dentário. É. Aí o Bruno se encaixa onde aí nessa jogada aí? O Bruno, lá no passado, quando eu ainda estava trabalhando... Também ainda- fez as 3 opções. Não, Ele é o mais Não. novo? Ele é o Não, mais novo? ele é o Não. gêmeo. Ah. É o gêmeo da Thalita. Ah, tá. né? Exatamente. Aí ele foi mais difícil. Esse aí, ele tem... Esse aqui, o Rafael, ele ouve, ele é flexível, tá? Esse aqui não. O Bruno não. É aqui, deu. Sim né? e não. O que tu quer? Ele é assim. Aí eu também fiz as mesmas propostas. Estudar em Porto Alegre, direito, o dentista, o odonto com a Thalita. Não quero isso para mim. O que tu quer? Eu quero ficar contigo. Não, mas tem que ir para a faculdade assim como os outros. Não, então eu vou fazer na Univates. Me serve. Começou. Eu fiz administração. Não, comecei, tá? Vamos, né? É. Vai lá, vamos lá. Quantas? Algumas. Comecei administração, né? Foi direito. Daí direito, daí... Voltou agora- para administração. Isso. Tá em Mas administração. não completei ainda. Não tá? completou, É, tá levando tá. ela com tranquilidade, Isso. sem aquela pressão. É porque ele vai executando. Sabe? Uhum. Né? Então é um outro estilo que O eu... São Bruno- quantos filhos? o Bruno- 4 O Bruno hoje tá dentro do negócio, é o único da dos filhos imobiliária. que está assim mais conectado na imobiliária, Sim, né? sim. Tirando o Isso, consultório dentário, isso. né? Ele 100%, né? ele ajuda no CFC, por exemplo, assim, ele cuida, sextas-feiras a atribuição dele é organizar e ser o supervisor dos exames práticos. quer Eu dizer, cuido as da provas. parte Da prova parte da prova prática Prática. B, né? É. Da categoria B de carro. Carros, né? Então daí ali eu que Ele coordena tudo, né? coordena isso, né? Fez-se necessário isso aí, E no né? dia a dia, então, No dia a dia ele sempre está junto com nós ali no Função CFC, de mas ele terrenos e mas estrutura. ele cuida mesmo da parte funcional do loteamento. As obras em andamento, o As obras loteamento, são- quando ele começa a ser executado, pedidos, tudo. tudo, as compras, É, tudo. essa parte É. ele tá envolvido, né? É, Tudo. Então, os dois meninos estão em casa, né? E estão as em casa. E as meninas meninas não estão. não estão em casa. Não. As meninas voaram. Voaram. Mas a Eugênia, então, voltando na época quando ela se formou se formou na verdade, a Eugênia queria ser comissária, né? E aí, nossa, a Eugênia tinha um potencial que cada mãe conhece os seus filhos, né? E a Eugênia tinha um potencial como todas as crianças têm, né? Então, ela era uma criança bem esforçada, muito determinada, né? E aí, quando ela disse para mim aí eu comecei a trabalhar, né? Mas deixamos ela fazer toda essa vontade, deixamos ela fazer isso aí, porque aos 17 anos, tu decidir qual a profissão que tu quer, é difícil. Aí deixamos ela fazer os cursos e... Quando Ela chegou fez a o hora... curso de comissária, né? É, Ela chegou a é, fazer. ela fazer sim, e aí quando chegou a hora dela ir para São Paulo, tinha acontecido aquela crise das Torres Gêmeas. Mas ela queria ir para São Paulo, né? Aí eu disse, não, Eugênia, tu pode ir. Mas essa crise da aviação, a gente não sabe quando que vai voltar. Mas ela queria ir para São Paulo. Daí eu disse, tu pode ir, Eugênia. Então, nós só vamos combinar o seguinte, eu vou te manter a tua alimentação. Disso a mãe não pode abrir mão. O resto é contigo. Aí mudou. Aí ela disse, mas o que tu quer então que eu faça? Tu tem 3 opções. Ai, medicina eu não quero. Odonto eu não quero.
Então, vou fazer direito. Então, tá. 3 meses não conversou comigo, né? Nós passávamos uma assim e outra assim, né? Mas tudo bem, precisava disso. E aí, no 5º mês, que tinha que fazer a renovação, né? As matrículas para o próximo semestre, ela sentada na escada e eu na cozinha. E aí ela decidi o que eu quero fazer. Eu só me virei e o queixo meio que caiu. Aí ela disse, me matriculei em 6 cadeiras. Meu queixo caiu um pouquinho mais. Aí ela disse, eu sei o que eu quero ser. A minha colocação para o Volney lá. A pergunta e aquilo que tu decidiste. A mesma coisa que eu perguntei, eu disse para o Volney, eu sei o que eu quero ser. Aí a Eugênia disse, eu sei agora o que eu quero ser. Aí eu disse, o que tu quer ser? Quero ser juíza. Eu cheguei mais perto para ela e disse, o que tu precisa fazer? Ela disse, eu preciso estudar muito, preciso fazer estágios em fóruns, preciso conhecer essa sistemática. Então é isso que tu vai ser. Tudo que tu precisar, a mãe vai estar aí para te ajudar. E aí seguiram os seus. Virou juíza. Virou juíza, né? Virou. E a Thalita está como dentista também. Dentista, ela está casada, tem uma filha, está com uma clínica dela em Canoas, né? E o marido dela, ela e o marido têm uma em Esteio, e ele também tem uma que é dele. O que te fez sugerir essas 3 profissões? Talvez pela necessidade, pela minha... Dificuldade Isso. toda. De pensar em profissões que dariam uma estabilidade. Porque eu fiz administração, não concluí, igual eu tô meio com o Bruno, né? Bruno está seguindo a Depois, quando eu já tinha lá os 45 anos, eu e o Volney decidimos ir fazer o direito, porque tinha sido essa nossa vontade lá no passado. Uhum. E quando entrou a administração na Univates, eu estava fazendo letras. Em 87 eu entrei em letras, porque eu queria entrar na FATES, né? Sim. Que era E não tinha muita opção naquela época. Unicinos, não tínhamos condições de ir. Então, era um desafio tu entrar na FATES. Depois, virou, não, né? Se tornou a universidade. E aí entrou também a administração. Migrei para administração. Mas aí o Rafael era bebê, né? Então, nesse tempo eu tive o Rafael. E ele, né? E aí começou a pesar eu deixar duas crianças em casa e eu ir fazer. Então, eu decidi, naquele momento, que a faculdade não ia me dar o que eu estava buscando. O que eu estava buscando era a vontade e a bondade de fazer as coisas. E que o que eu estava fazendo naquele momento eu não estava sentindo falta da faculdade. Não estava, né? E aí vem o senso também de mãe, né? Pesou muito o senso de mãe. Família. Depois, mais adiante, no decorrer dos anos, ali vem a maturidade. E aí tu fica te perguntando, porque muitos problemas se encontrou. Porque quanto mais tu conhece, quanto mais tu tá ali junto com a tua empresa, mais desafios acontecem, mais problemas acontecem, porque tu tem um conhecimento. O Volney sempre me dizia, quanto mais tu conhece, mais sono tu vai perder. É verdade. Porque a responsabilidade aumenta muito. E foi isso aí mesmo. Daí eu começava a pensar, muitas pessoas diziam, mas por que tu tem tantas empresas? Por que tu trabalha tanto? Até questionados por eles. Por que tu trabalha tanto? Mas aí eu transformei isso em outras perguntas para mim, né? O que naquele momento era mais importante para mim? Quando eu, de uma certa forma, abdiquei do curso, porque eu naquela época estava sendo procurada por outras pessoas de outros municípios, como Caxias, eles queriam se integrar ao literal, queriam investir na minha escola. E eu
como eu já estava com problemas, assim, de pessoa, que eu não tinha uma pessoa de confiança, assim, que era eu, a Thalita ou o Bruno, e, né? Não tinha, né? E aí eu abri mão, Isso era mais uma empresa, né? a A literal. Literal. Aham. E também depois, mais adiante, eu tinha assumido o compromisso com o Volney que eu ia administrar a agência de veículos e eu estava tendo algumas dificuldades ali. E aí eu pedi para o Volney, olha, É não, muita coisa, né? era muita coisa, eu não vou dar conta. Algumas pessoas devem estar pensando, um negócio já é muito, imagina É, cinco, seis. foi... São quantos colaboradores somando aí esses grupos todos hoje? Hoje tem uns 35, né? Mas já Hoje, chegou a 64, já era o dobro, né? já era o Tinha- dobro. É que aí, logo eu volto, né, por que dessa diminuição e por que isso aconteceu, né? E aí, então, foi a decisão, assim, o que estava sendo mais difícil tu administrar? Uma empresa e qual era a tua empresa que mais te desafiava? Família. Uhum. E quando me caiu aquela ficha, daí eu tinha certeza que duas eu não queria mais. Porque eu precisava eu queria filhos, eu queria alguém junto comigo, né? E lá, quando a Eugênia se formou na Univates, ela ganhou uma bolsa de estudo da Univates por ser uma das melhores alunas. Eu fiz a proposta para ela de eu ia dar o CFC para ela administrar o CFC. Que daí eu ia cuidar da imobiliária até que o Bruno, até que os outros estariam prontos para ver. Eu não sabia quem ia vir, quem ia ficar, isso eu não sabia, né? Ofereci para a Eugênia, aí ela disse, mãe, isso aqui é uma obra tua. Tu teve um campo cheio de rosas, e tinha uma rosa lá no final, a última fila, tinha uma rosa, só uma rosa. Tu atravessou esse campo, tu te arranhou, mas tu foi lá buscar a rosa. Então, isso aqui é teu, não é meu. Não. Isso aqui é teu. Não vou cuidar disso aí pra ti, não. Tu vai cuidar. Não quis continuar o Ela plantio. ganhou. Ela não quis Mandou ela pro direito, colheu as rosas. colheu, né? Daí isso, Pois é, mas e assim, para vocês dois, Bruno, Rafael, como é para vocês estar nesse dia a dia com a mãe próxima, né? Como vocês se sentem parte dentro desse processo todo aí? Bom, é gratificante trabalhar com a mãe, assim, ao mesmo tempo tu tem que te exigir, né? Porque a cobrança vai vir e o negócio E mais, né? a mãe é exigente. Sempre é É. com os filhos, sempre é E o mais, negócio né? é teu, então tem que abraçar, tem que fazer, não tem hora, assim, né? E como é essa relação, Bruno, para ti, respondendo também essa questão, como é que é essa relação dentro lá? Mãe, para cá, para lá, ou é senhora Iraci? Não, ali é mãe, é mãe, é Na mãe. sala, assim, Mãe. mas eu tento chamar a Iraci, quando tinha as outras empresas, eu chamava mais de Iraci, mas agora tá muito perto. Eu Muito não- perto. Olha só. Mas daí é mãe. Aí só- Mas quando tem cliente, assim, a gente mantém Mantém a formalidade, né, Exatamente, do tratamento, que legal, né? Iraci, é legal ver os filhos também se desenvolvendo. É muito. Talvez, assim... É o maior resultado, assim, É. Tanto é muito difícil de fazer uma separação da realização. É muito difícil. Porque a alegria de ver a Eugênia ter conquistado em 2014 ela conquistou lá em Rondônia. Depois foi para Natal, abdicou de Natal, abdicou de Rondônia. Para ficar perto da família, isso tem um peso muito, 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 né? Então, tu ainda continuamos dando mais apoio, mais costas quentes em todos os sentidos, né? A gente é bem família, né? A gente gosta de estar junto, então... E isso teve um peso muito para todos nós, né? Aí veio a Thalita já bem autônomo assim, ela é bem administrativa, ela é bem
bem forte nisso aí. Ela tem um comando, ela superou a Iraci, né? Então é muito gostoso de ver ela já na empresa dela. Então é muito difícil de dizer o que é mais, mas respondendo a tua pergunta mais específica, é muito dizer bom é pouco, né? É muito gostoso, é assim, ó. Eu não Enche o peito de orgulho, né? eu não falo, mas agora já que tu me botou nessa linha, eu vou dizer, o coração ele fica meio inchadinho, assim, né? Porque eu vejo eles têm, não vamos também dizer, né, que eles têm muito a aprender, né? Certo. Eles têm a aprender, eles têm... Nós temos todos. Todos, né? nós, Mais eu uma também. coisa também, né? A gente tem a mãe de professora e o pai. Aham. Né? Então, assim, sempre fala, o pai tá aposentado, mas tá em casa, mas é o Às professor. vezes eles vêm me perguntar uma Ele coisa... literalmente é o conselheiro, né? É bem isso. Às vezes, Conselho E consultivo, ele né? hoje aí. não tá nos negócios. Não. Não. ele tá nas consultorias, É, né? consultoria. Às vezes o Bruno vem me perguntar uma coisa e eu digo, ai, Bruno, eu até sei, mas até que eu te O explique pai, na tudo. teoria, assim, ele conhece toda Aí a perguntar base, pro pai. né? Ele conhece... Aí ele vem com a folha de mãe, eu sei tudo. O Rafael também. Até eu mesmo, quando eu me encontro assim, mãe, vou para casa, Dona, tô nessa situação. O que tu acha que eu devo agir assim, assim, assim? Então ele de fora, ele tem uma visão muito... Isso. É um olhar bom, né? Um olhar bom. Não viciado de dentro do Isso negócio. aí. Exatamente. E nos Então ele já vê domingos, os pontos que tem que, né? Os pontos bons tem que Ele melhorar. né? coloca Tudo- os pontos positivos, negativos, e que se ele no Tem nosso... aquelas regras do administrativo que tu não muda, né? Dentro de uma empresa. Então a gente manda para ele alguns problemas e a base é a mesma, né? E como é que são os almoços em família, assim? Tem almoço com assunto família, só família? Ou os negócios Eles entram junto. misturam? Não, a gente procura separar isso aí. Já no passado era mais No passado punk. era mais. Era punk no passado, né? A gente conversava muito, mas É. agora não, Porque não conversa. eu chego num... Tem que se separar, né? Porque senão isso é só... Chega numa maturidade, né? A Nossa, que a gente... Por exemplo, assim, eles vêm lá em casa, eles vêm jantar com nós, ou a gente sai para jantar, a gente não fala de trabalho. Regra da mesa. Regra da mesa. Porque Que bom. senão... Que legal. E assim, vocês dois conseguem almoçar no dia a dia, assim, com o pai e a mãe? Ou como é que é isso? Porque as manas estão longe, né? Uhum. E quando é o momento que reúne toda a trupe? De vez em quando, agora se tornou mais difícil, né? Sim. E aí, quando, por exemplo, a Páscoa vai ser final do ano, né? A gente tem que dividir. Aí a dona Ira se Ai, organiza, né? a Ira vai pra cozinha. Aí a mãe, Daí ela... Às vezes eu peço sua ajuda, a gente, né? A gente sempre, né? Mas daí a gente se reúne sempre, né? Final do ano sempre é Natal e Ano Novo. Às vezes eles se dividem no sogro e na sogra. A Eugênia e o Denis também. A Thalita e o Márcio ficam conosco e o Rafael também fica conosco. Né? E essa questão da sucessão? A Iraci falou várias vezes, eu não sabia quem ia conduzir, eu não sei como vai ser. Hoje, vocês com as 3 empresas ativas, mais o consultório, já tem um início aí de condução, de planejamento, de como vai ser daqui a 15, 20 anos? A gente já está conversando sobre isso, né? Como os dois já conhecem, o Bruno conhece um pouco mais do CFC, mas assim, superficialmente, assim, só esse serviço assim de cuidar dos carros, que ele também faz, eles se dividem, né? Se um pode, faz. Não pode, ele faz. Bem, Bem isso, aí, né? é Eles se dividem, aí não entra comigo, porque isso foi uma coisa acertada. Então se conversa, né? eu dei isso para eles escolherem. Vocês querem ser sócios, tocarem as duas coisas. Isso ainda está tudo no nome da Iraci. Tá? Então, isso ainda não aconteceu, essa transferência. A formalização, né? É. Estão eles apoiando na parte do dia a dia. Como né? eu ainda atendo no consultório, na parte de eu atendo às 4h30 às 6 horas, assim, 7 horas. Então ainda tô
eu não quero, assim, atendo bastante, mas eu quero parar de atender para dar mais atenção no CFC, para o Bruno conseguir também, porque senão a Se gente dedicar mais na mais, imobiliária. e eu já tô agora mais na contabilidade do CFC, então já tô Ele quer, o Rafael tá mais inclinado, consultório, contabilidade, vai ser o que mais vai fazer, a função dele. né, que vai, né, ele teve essa inclinação para isso, né? O Bruno não, o Bruno já disse o quê? É imobiliário. Loteamento imobiliário. É. Então, É o gosto, né? Ele se identificou mais com isso, ele gosta mais desse, mas ele também gosta de trabalhar com pessoas, né? sim, O mas Bruno gosta disso. o meu, assim, é imobiliária, loteamento ali. Ali tá o teu chão, É. né? E o que foi mais desafiador até aqui, Ira, assim, nesse processo todo? São mais de 40 anos de empreendedorismo, de negócios. Uhum. Filha mais velha tem que idade? 38. 38, Ah, 39. vai fazer agora dia 26, 40. Então são quase 40 anos É, também de maternidade, é, né? sim, Tudo meio sim. junto. Meio junto, O que sim. no meio desse processo foi ou é o mais desafiador, o mais difícil, assim, na tua rotina? Hoje, como a gente já vinha falando, né, que hoje eu também sou né, me formei, então fiz direito, isso me deu uma visão mais ampla administrativa. Não atuo, não, né, eu fiz com o fim específico de conhecimento. Para aplicação no teu negócio. Isso. Dali para cá, que não fazem muitos anos, facilitou o entendimento muito. Antes, os desafios eram diários. Por exemplo, assim, quanto mais tu, como eu falava antes, né? Quanto mais tu te inteirava quanto mais tu te aproximava de uma empresa, quando eu me dedicava na contabilidade, de querendo ou não, eu abandonava um pouco as outras, né? Aí eu dava um up aquele gás ali. E ali era mais burocrático, mais conhecimento aprofundado, ali foi bem desafiador. Ali o Volney teve que me ajudar bastante. Porque eu só sou técnica, eu não sou formada em contábeis, né? Então, o teu conhecimento também fica limitado a isso. Então, o meu conhecimento que eu tenho é na prática. Eu me sento, eu acompanho, me sentava, acompanhava. Hoje eu tenho uma contadora que ela cuida, me ajuda a cuidar, ela que executa. Então, na época, assim, os desafios foram vários, Luciana, foram vários. Até criar os filhos, educar eles foi um desafio. A rede de apoio, porque para dar conta de tanta demanda, precisa gente para ajudar, né? Porque aí a Eugênia 40, o Rafa me falou antes 36, e aqui 30. os gêmeos na 30. parte dos 30, né? Isso. Tava no plano todo? Não. Não. Não tava. Eles vieram no susto. No susto. Era programado, era mas foi 2. que baita notícia, né? A gravidez foi assim, uma magia, né? Gêmeos, né? Depois veio uma mini depressão, assim, porque eu entrava na casa antes da noite e aquilo não era meu. O Volney percebeu a minha, né? E aí ele me levava para caminhar. E aquilo me ajudou muito. E aí ele não falava. Nós tínhamos 2 tatas que cuidavam deles. Quando chegava, o Volney já meio que administrava tudo, me deixava meio isenta daquilo, né? Daquilo que eu No primeiro contato, né? Porque são 2, né? Começar tudo de novo, né? Mas assim, Mas é coisa bem boa, né? Mas assim, daí foi assim tempo, né, que passei assim por uma fase, né, que mãe, assim, sabe, precisa trabalhar, precisa, sabe, né, tá com tudo em andamento e aí veio complicações pós-cesárea, né, veio umas complicações. Então aquilo tudo me afetou bastante.
E aí foram 2 anos e meio bem complicados para mim. Mas depois eu, até hoje, daria tudo que tem para ter Pra eles, fazer né? de De novo, novo. né? Passar por tudo Porque de novo. aí os dois mais velhos, É, o eles também Rafael- eram ainda Sim, crianças o Rafael tinha exigindo. 6 anos, ele cuidava da Thalita. E a Eugênia cuidava dele. Então, fotos mostram isso, não é, né? Uhum. Mostram isso. O Rafael carregando a Thali e a Eugênia. E se não, a Eugênia não cuidava dos 3. Porque a Tata fazia comida daí, né? Tinha É. gente que tava fazendo. E o CFC tem essa característica também do horário, né? Porque certamente a gente vê, as pessoas veem, né? E pela disponibilidade para fazer as aulas práticas, muitas aulas têm que ser noturnas, porque as pessoas sim, trabalham e não sim, conseguem. Imagino que isso também seja um desafio dentro da empresa, tu sim, conseguir sim, muito, organizar muito. isso. Hoje a gente, muitas horas a gente fica, porque tem muitas alterações dentro do próprio sistemático, próprio sistema do Detran, tem as mudanças. E aí, às vezes, os clientes não chegam nem a perceber isso. E a gente tem que mudar ali com os instrutores, né? Então, a gente tem um número maior de instrutores à noite, até porque as pessoas... A demanda maior demanda. é de noite, As né? pessoas querem a Isso. noite, porque É, trabalham, não é que querem, né? Elas Só precisam, tem né? esse tempo, né? precisam, Então é só esse. E a E aí gente- as provas que tu organiza, é tudo de noite tem Não, prova? não, Prova daí é dia. é de dia. Sexta-feira da manhã. É, Aham. sexta da As manhã. provas têm que ser diurnas, né? Isso. Então, a gente tem as aulas online, a gente sempre tem 2 turmas presenciais, dia, noite e online. Isso a gente sempre tem. Às vezes tem um número reduzido de alunos? Tem, mas eles são atendidos. Muito bem. E quais são os planos de futuro? Pensando agora para frente. A Iraci sentou para trás. Deixa o guri responder agora. E agora, hein? Vamos lá. Agora é continuar gerindo bem, né? Dar continuidade ao legado. Exatamente. Gerenciar bem, né? E Mas quero deixar bem claro que eles não vão se ver livre de mim. A Iraci, com esse sorriso, essa energia, essa espontaneidade, tá muito longe de se aposentar. E deixa assim. Deixa assim. Enquanto tem a segurança e a tranquilidade para vocês, né? É bom ter isso. Qual é a Não, mas receita isso é a hoje? melhor coisa. Tipo assim, o pai e a mãe junto pra orientar. Orientar, porque às vezes a gente faz reunião mais pro final do dia, né? Sempre. E isso daí a gente sempre comenta coisas que, como tá isso, né? Daí a gente sempre vai. Entre nós, né? Entre nós, Todo né? dia vocês fazem Não, isso? não. Semanal. Não é todo No dia. final do dia a gente tá junto e assim a gente comenta sobre todas as Analisa o empresas. dia. Isso. O dia, a semana, pontos que tem, daí a gente já resolve aquilo, já resolve. Vai assim, trocando a experiência. Iraci, É. qual é a receita desse jeito de levar a vida, né? Você falou que passou por um momento difícil, quase uma Uhum. depressão. Te percebo feliz, passando essa energia positiva que eu imagino que se espalha, né, na equipe também. Eu O que acho. te alimenta? O que a Iraci faz fora de hora? O que faz bem para Iraci? Olha, a gente não tem assim a gente não, como é que eu vou te dizer? Não tem uma receita. Não tem uma receita, né? Mas muitas pessoas me perguntam isso, né? De vez em quando, não é muito, né? Mas de vez em quando me perguntam assim, né? Hoje, pensando assim rapidinho, né? Lembra das 2 palavras, vontade e bondade? Elas vieram comigo. Talvez seja isso, não sei, né? Não sei. Mas assim, é uma realização, sim, que eu tenho com tudo. O Volney passou por situações de saúde, isso fez com que ele também se afastou bastante. E a gente também concordou, a gente quis isso, para ele ficar longe e estar conosco, né?
Mas ele se afastar de tudo e qualquer problemas nós resolvemos. Só quando a gente precisa de uma opinião, a gente não deixa mais chegar, criar problemas. Isso, daí entra a minha experiência, né? Hoje a gente eu já tenho um radarzinho, né? Da onde ele vem, não sei, né? A bagagem. A bagagem, A bagagem, intuição. Vivência, né? E a prevenção, Isso a gente trabalha muito também. trabalha bastante. Prevenção de É. problemas. E, por exemplo, assim, o Detran tem, o CFCs tem uma bíblia, que é as regras do Detran. Aquilo a gente segue. Já para evitar problemas. Já para evitar. Na imobiliária, a gente segue. Eu e mais uma secretária cuidamos. Ela é mais uma secretária, ó. Não, Uma não, pessoa assim que a gente, né, atende. E nós cuidamos do burocrático. E nós fizemos todo o processo dos loteamentos, eu e ela. E aí nós só temos profissionais que assinam e que dão um aval. Fora disso, eu faço tudo. Desde 2010, além disso tudo, eu comecei a fazer todo o processo dos loteamentos. Que dá mais segurança. É. Maravilha. É. Luciana, Bacana, que baita muito história, bom, né? né? E Muito boa. servir de inspiração para muitas pessoas que talvez estão começando, É. que estão com esses desafios. A gente fala muito do lidar com pessoas, né? O desafio de encontrar gente. Você mencionou antes que abriu mão de seguir com Sim. 2 negócios também por ser um dos fatores. Como vocês lidam com isso hoje? Assim, vocês também têm muita rotatividade, muito treinamento, pessoas de confiança que vieram junto Sim. e ficaram. Sim, isso a gente tem. Na área dos instrutores, nós temos instrutores que já estão anos conosco. E nós temos, durante 3 períodos do ano, que nós tiramos sábados para trabalhar eles. A gente trabalha. Por exemplo, uma vez por mês nós temos reuniões. Tanto é que hoje o Rafael tem um curso do CFC, o Bruno tem que buscar um pessoal em Bom Retiro, no CFC que a gente tem lá, que tem uma filial, né? Uma filial lá. E eu vou assumir, então, a reunião com os instrutores. Temos 1 hora para conversar sobre o que eles querem me dizer e o que eu preciso dizer para eles. Nós temos 1 vez por mês, a gente tem isso. A conversa. A conversa. E 3 sábados por ano, nós temos uma interação. A gente faz brincadeiras, a gente traz, às vezes, um palestrante. Nós fizemos isso. E isso faz com que eles tenham que ter essa segurança. Isso é os instrutores. No atendimento existe um pouco mais de rotatividade, porque às vezes surge uma outra oportunidade, né? Então isso tem mais. Como são gurias, pessoas mais novas, as gurias, né? Então elas estão na faculdade, umas passam na federal, aí trabalham um tempo. As próprias circunstâncias da É, vida, né? os objetivos Que delas, bom, né? né? Que bom, Fique bom, que tenha um sucesso, né? Mas a gente tem a Lirian, que nos ajuda bastante na parte Muitos anos. muitos anos, tá? Ela é teórica de dia. Ela cuida das teóricas de dia. Ela nos ajuda, ela assume junto com o Rafael, mas ela faz a mais à frente dos atendimentos fora da sede, em outros municípios, por exemplo, Imigrante, Westfália, Paverama, Fazenda Vila Nova. E Bom Retiro a gente tem A filial. Um ponto, filial, É isso. que agora o Detran liberou no ano, 2 anos atrás, não, um ano 2 atrás. anos atrás. Que Muito bacana, bem. queremos agradecer, né? Muito gratos aí por virem compartilhar, porque a gente entende que dessa forma, pelo Famílias e Negócios, a gente pode levar experiências locais, pequenas dicas que podem servir e inspirar novos empreendedores ou até empreendedores experientes. Sim, É. sim. A gente fica grato pelo espaço. Nós que agradecemos também, é uma parceria já de longos anos, né? E realmente é isso, é compartilhar os conhecimentos, a gente não tem, como se diz, a gente não tem tramela para dizer que eu não posso compartilhar uma coisa que deu certo, uma coisa boa, uma coisa que deu sucesso, não tem. E é só aquelas palavrinhas lá, né? Vontade, bondade. Bondade.
Muito obrigada pela bondade de vocês, pelo tempo, pela vontade de vir aqui, porque é uma forma também da gente valorizar, né, as empresas da região e este formato, né, de famílias e negócios que se misturam. E a gente volta a qualquer momento com o próximo episódio.